Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Fábio. É uma honra para a gente receber vocês nesse dia especial, no Preserva-me Live especial do Dia Internacional dos Museus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do museu na pós-pandemia, falar um pouquinho das práticas, do que está se fazendo hoje, quais são os planejamentos para esse futuro que está chegando. E eu vou agradecer mais uma vez vocês por terem topado essa conversa com a gente nesse dia tão importante e significativo para todas essas instituições de cultura do Brasil. Primeiro, eu vou pedir para vocês se apresentarem, pessoal de casa, e em seguida a gente já começa a puxar alguns temas para esse debate. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando dessa conversa. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Fábio. Eu sou Leonardo Menezes, sou gerente de conteúdo aqui do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. É um museu de ciências aplicadas, voltados para os desafios dos próximos 50 anos. E lá no museu a gente tem um bom público que a gente recebe para as exposições, tanto a permanente quanto também a interativa, e estamos aqui nesse momento também da pandemia tentando entender quais são os desafios da gente se manter conectado com o nosso público e também nos preparando nos bastidores para quando for a reabertura do museu. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Leonardo. Eu sou Fábio Magalhães, sou diretor cultural do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que é uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo, uma bela cidade. Sou também diretor estatutário do Museu de Arte de São Paulo, membro do Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo, da Bienal de São Paulo, do Instituto Lina Bardi, enfim. Estou vinculado a museus há mais de 40 anos. Né? Portanto, esse é um tema que, tanto para mim como para Leonardo, é um tema bastante caro nesse dia que comemoramos fechados os museus, o Dia Internacional do Museu. Pessoal, para iniciar, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse contexto, né? Hoje, dia 18, tem um pouco mais de 2 meses que a pandemia do Covid-19 pegou a gente de surpresa. E nesses 2 meses a gente passou por algumas etapas, né? Eu vejo, teve essa etapa da surpresa, todo mundo foi pego desprevenido e teve que adaptar o funcionamento de todas as instituições a esse novo cenário. E depois a gente passou por um momento em que essas instituições começaram a funcionar segundo esse novo contexto. Aí eu queria que vocês trouxessem tanto do que vocês têm visto de instituições no Brasil e no mundo, mas também das instituições que vocês compõem. O que está se fazendo nesse momento para continuar com o propósito dessas instituições sob esse novo contexto, que é de isolamento social? Acho que, como todos os lugares que tinham, né, recebiam seu público dentro de suas instituições e, claro, com medidas de segurança e saúde, tiveram que ser fechadas, nesse momento a gente teve que transferir boa parte das nossas atividades com o público para o ambiente digital. O Museu da Manhã, já desde o início da sua proposta, sempre buscou uma ativação através de canais pelas redes sociais do museu, né? Seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, e a gente foi entendendo também como que essas redes tinham, de certa forma, também certas características para que a gente pudesse promover o nosso conteúdo. Isso muito antes da pandemia chegar. E poder ter feito isso, até por conta de sermos um museu de ciências, de termos esse nome vinculado ao amanhã, ao futuro, de alguma forma, sempre fez com que a gente tentasse testar, não de uma forma intensa, como a gente está buscando fazer hoje em dia, mas já buscasse testar como que esse diálogo poderia acontecer com o público. Por exemplo, a gente atualmente, além das lives que a gente faz semanalmente, até mais de uma vez por semana, a gente tem conteúdos, seja com palestras de pesquisadores, né, são ligados aos temas que o museu trata, como também personalidades que são ligadas à questão da sustentabilidade, da acessibilidade, da atuação nas redes comunitárias, né? O museu está na área portuária do Rio de Janeiro, que é a área mais antiga
da cidade, que ao mesmo tempo tem a favela mais antiga do Brasil. São 3 comunidades com mais de 30 mil pessoas morando ali, e que encerramos há pouco tempo, inclusive, uma campanha de doação de cestas básicas para esse público, tudo feito online, tudo feito sem a presença dos nossos visitantes lá. Então, acho que é sempre um exercício de criatividade, de como mostrar a relevância do nosso trabalho, seja ela em loco, e que é algo que certamente vai permanecer aí, mesmo depois do final do isolamento social, né, do confinamento. A gente, com certeza, vai prosseguir com essas ações. Olha, na minha visão, essa pandemia aqui, a gravidade da pandemia, a gravidade social dela, a gravidade global dessa pandemia, nos fez refletir não apenas sobre os museus, sobre a sociedade, mas sobre a nossa relação com o mundo. Não é? Ou seja, e o museu é depositário sempre de uma utopia. O museu, na verdade, é um local que pretende organizar as coisas que estão desorganizadas no mundo, né? Dar sentido a elas, né? Articulá-las de alguma forma dentro do espaço do museu, de forma que ela ganhe significados àquele que se defronta com ela, né? No caso dos museus de arte, assim como o Leonardo também falou, a parte virtual, ou seja, o museu em rede, cresceu muito. Não que o museu já não estivesse em rede, sempre esteve, mas agora é o único espaço dele, é a questão da virtualidade, né? Então, esse crescimento criou um hábito no usuário. Quando eram poucos usuários dessa rede de comunicação do museu, hoje a gente percebe que há uma quantidade crescente de usuários que buscam a rede do museu, né? Isso acontece com o Museu de Arte de São Paulo, acontece com o Museu de Arte Moderna e acontece num grau menor com o Museu de Arte de Sorocaba, o Museu de Arte Contemporânea, que é um museu pequeno, um museu local, mas que tem, evidentemente, está conectado com as outras expressões. Eu acho que essa é uma expressão que veio para ficar, né? Ou seja, ela vai se ampliar, inclusive melhorar a sua qualidade. A gente percebe, quando está em casa, quando vê a televisão, a precariedade ainda desses meios. Apesar de serem extraordinários, falta som, a imagem não acompanha, enfim, ainda há muito que melhorar dentro dessas redes sociais no aspecto de comunicação, né? Mas eu acho que esse é o caminho, não só na área dos museus, mas de uma forma geral. As nossas relações sociais vão se ampliar muito no mundo da virtualidade, né? Eu ainda acho que o museu tem um papel da pessoalidade. Isso é muito importante. E esse é o desafio. Porque pensar nas redes sociais é uma questão de tecnologia, de conteúdos, enfim, não é? Mas a pessoalidade é muito importante, ir ao museu, se defrontar com a obra de arte, né? Isso é insubstituível, não é? De que maneira isso fazer sem pôr em risco essa pessoa, não é? Sem pôr em risco todos nós. Então, esses protocolos estão sendo criados, esses protocolos prevêem segurança, os museus já estão trabalhando nesse sentido, né? Para evitar que tenha aglomerações, que tenham filas, enfim, qualquer coisa que possa contaminar, pôr em risco. Então, há muitos aspectos ainda para se olhar sobre ele. No meio dessa pandemia, eu acho que é sempre aquela coisa, nos momentos de crise, nos momentos em que há situações problemáticas, são momentos em que a sociedade, enfim, as pessoas refletem com mais profundidade para encontrar caminhos, para superar obstáculos. Então, não deixa de ser também um momento que eu acho que o museu da pós-pandemia não será mais o mesmo museu da pré-pandemia. Com certeza. Eu acho que o Covid-19, alguns convidados já trouxeram em outros lives, que ele fomentou, né? Ele fomentou o processo de transformação digital, principalmente em países que não estavam, que estavam atrasados em relação a isso, como é o caso do Brasil. E eu acho que isso abre espaço para uma discussão de cultura, né? De emprego de museus, de instituições de preservação, para cumprirem justamente o seu propósito, que é isso que o Fábio trouxe,
de dar sentido. Eu acho que esse é um momento que está todo mundo muito carente disso, né? De construir essas narrativas que façam sentido em termos de normalidade, desse novo normal que a gente enfrenta. Eu queria que vocês trouxessem para a gente quais são... vocês viram alguma iniciativa bem-sucedida de museus que já estão se adaptando, estão criando novas formas de sociabilidade para as pessoas acessarem esse conteúdo nesse momento? Acho que as exposições digitais, as exposições virtuais são uma forma do público poder ter contato com os acervos do museu e essas narrativas que geram sentido, como o Fábio bem colocou, para o nosso cotidiano, e a gente entender também como que nós vamos dialogar com essa nova realidade a partir do momento que a gente, esse ano, estamos convivendo a maior parte de nós que podemos estar em casa, né, e ficarmos em casa enquanto a situação não está segura. A gente, na verdade, está a salvo dentro de casa, mas, mesmo assim, os museus eles detêm um índice de credibilidade muito alto junto à população, isso em diversas pesquisas no mundo todo revelam, e também no Brasil. Então, você tem, inclusive, os museus sendo, muitas vezes, com mais credibilidade nas suas narrativas do que instituições da mídia. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento que a gente, mesmo no universo digital, a gente consegue colocar, por exemplo, a importância da acessibilidade, a importância da inclusão, a importância da diversidade, uma forma como a gente pode dialogar com o público através não só do nosso acervo, mas também das nossas ações, chamando diferentes pessoas que possam conversar sobre esses desafios. E isso independe de ser um museu de ciências ou um museu de arte, né? A gente sabe que a arte desperta na gente sensações, emoções, curiosidades, e que, ao mesmo tempo, também a ciência, ela também, de certa forma, está aqui para poder também tentar trazer determinados sentidos ou revelar questões do mundo que muitas vezes não estão presentes no nosso cotidiano, sejam elas do universo, do espaço sideral, seja elas do mundo microscópico, ou mesmo sobre nós mesmos. Acho que os museus têm esse poder e essa função de certa forma, colocar questões sociais, e especialmente nos fazer indagar sobre nossa desigualdade, sobre o que, na verdade, está nos mantendo à parte e como nós podemos nos conectar, como nós podemos sociabilizar. As ferramentas digitais possuem espaços de sociabilidade, seja através de comentários e conversas que nem acontecem nas nossas lives, por exemplo. Na sexta-feira passada, eu estava na live com o pesquisador neurocientista Steven Herren, daqui da UFRJ, do Instituto IDOR, e você ia vendo os comentários ali dos espectadores que a gente... você viu, naquele momento ali, cerca de 200 pessoas assistindo ali o conteúdo, algo comparável ao público que a gente teria, por exemplo, no auditório do museu. E esse número vai crescendo dias depois, ou seja, mesmo depois dessa live ter acontecido, as pessoas ainda podem ver o que foi discutido, tem as perguntas e comentários ali também. Então, é uma forma da gente justo poder exercer, seja através de quizzes, que a gente também está trazendo os conteúdos do museu, através de quizzes e também de exposições virtuais. Eu vejo, especialmente na Inglaterra, já umas tentativas muito antes da pandemia desse ano, de trazer esses conteúdos através de exposições online, e que isso deve não só continuar depois da pandemia, mas também da gente tentar pensar como os museus podem colaborar entre si. Então, lá no caso do Museu da Manhã, a gente está na Praça Mauá, que tem do outro lado da praça o Museu de Arte do Rio. A gente já mantém um diálogo com eles, e um diálogo que a gente quer aprofundar, especialmente depois que a gente reabrir, e eu acho que todos os museus, de certa forma, que puderem, de certa maneira, pensar em formas de colaboração, devem investir nessa questão. Olha, eu queria dar continuidade ao que o Leonardo está falando, mas antes de dizer a Raíssa, olha, apesar da gente ter hoje uma internet um pouco mais lenta, ou bem mais lenta do que em outros países,
nós trabalhamos bem com a virtualidade, né? E o jornal, recentemente, o jornal New York Times, colocou os melhores programas de museus nessa epidemia, com os museus fechados, ou seja, o museu em rede. E o Museu de Arte de São Paulo está lá, é um terceiro ou quarto, é um dos museus que tem uma programação virtual das mais significativas no mundo. Né? Interessante. Né? Muito legal. Até por chamar por esse gancho, eu queria chamar um outro gancho que nós temos que mudar. Né? E aí, pegando o gancho do Leonardo da solidariedade, quando ele fala cooperação com o museu, com o mar. Né? E por que isso? Né? Porque a nossa sociedade, ela recentemente, ela vem crescendo, vem se acelerando nesse princípio do winner, do loser, aquele que ganha, aquele que perde, né? Da concorrência, do ser melhor que. Né? E isso, para os museus, não tem sido um fator positivo. Né? Se começou a quantificar tudo em detrimento da qualidade das coisas. Né? E a qualidade das coisas está na qualidade da reflexão, na qualidade do pensamento, etc. Entende? Então, nós ficamos dando números aos visitantes, o museu que teve a maior visitação do ano, e por aí vai. Tudo isso desagregou, criou um espírito competitivo, negativo, alheio ao espírito museológico, né? A tradição do espírito do museu, que é científico, de pensamento, de reflexão, muitas vezes de solidão, né? Solidão diante de uma obra, para poder entendê-la mais, compreendê-la mais profundamente. Né? Nessa sociedade que nós estamos organizando, a epidemia era, de certa forma, uma decorrência. Né? O Bill Gates, há muitos anos atrás, previu uma pandemia, não essa, né? Mas em função de outras pandemias que já ocorreram, SARS e chikungunya e outras, entende? O que nos dá hoje a consciência inescapável, veja bem, inescapável, né? De que outras pandemias virão. Ou nós tomamos uma atitude, e essa atitude, que é um desafio maior, como um mundo globalizado, não é uma atitude de um país, não é uma atitude de um grupo de pessoas, é uma atitude da humanidade. Portanto, muito complexa, né? Portanto, difícil de se prever. O fato é que nós estamos diante dessas questões muito grandes, muito amplas e muito profundas. E o que vai mudar a nossa vida? Eu acho que o museu é um espaço para reflexão. O museu tem sido um espaço da linguagem simbólica, né? Daquela linguagem que, por não ser precisa, ela te possibilita um aprofundamento maior, mais indagações. Né? E não é um museu onde você vai buscar respostas, é um museu onde você vai indagar sobre as coisas, tomar perplexidade frente a elas. Né? Então, os museus vão continuar exercendo um papel muito importante nessa discussão nova. E essa discussão nova nós não vamos resolver de um dia para outro. Nem podemos, nem temos condições de resolvê-la. Mas nós temos hoje esse questionamento. E essas respostas nós temos que ir procurando, ir discutindo e contracenando. Então, os museus ainda vão cumprir um papel novo que eles não cumpriam no passado. Com certeza. E assim, trazendo um pouco do que o Leonardo falou antes, que a credibilidade dessas instituições frente às outras narrativas, como da mídia, despontaram nesse momento, coincide muito com um ponto que o Joaquim Marçal, que esteve numa live com a gente, trouxe, que ele é coordenador da BN Digital, e ele falou que durante essa época de quarentena, os números de acesso deles dispararam. Assim, então, as pessoas estão indo até essas instituições de preservação de cultura, né, para consumir aquele conteúdo de outras maneiras, né, que não mais a presencial, mas estão em contato e demandando dessas instituições essa adaptação. Muito legal. Mas pensando um pouquinho no futuro, eu queria que vocês... como é que vocês veem essas adaptações que essas instituições vão ter que fazer para se adequar a esse novo momento, né, que pode, no futuro, vão ser o afrouxamento desse isolamento social, provavelmente com tempos de afrouxamento e acirramento, né, desse isolamento. Como vocês veem essas novas instituições que vão ressurgir desse momento? Eu acho que a gente tem desafios que muitas vezes conversam e muitas vezes são distintos. Né? Museus de arte, claro que você tem arte que você pode interagir e tal, mas, em geral, né, o modelo clássico, você está ali observando a arte
e mesmo assim tendo uma reflexão, uma relação com ela, que claro que o Fábio vai poder falar melhor sobre isso. Nos museus de ciência, sejam aqueles que detêm objetos históricos ou os que têm mais interatividade, né, que são os museus mais hands-on, sejam eles através de aparatos, onde você verifica ali como que as leis, né, da física ou do universo funcionam, sejam eles através de interativos, como é muito o caso do nosso, né, do Museu da Manhã e de outros que vêm cada vez mais já apostando em interatividade. Os desafios são imensos. Isso porque a gente está entrando numa cultura do low touch, ou seja, como o Fábio bem colocou, nós brasileiros gostamos muito, né, de tocar, de interagir. A gente é um povo que é muito próximo, né, da sociabilização e gosta da interação, né, sejam com objetos, sejam com pessoas, e isso nos traz um desafio de como podemos adaptar nossas experiências e nossos conteúdos, permitindo, ao mesmo tempo, o aprofundamento para aqueles que têm mais interesse em determinada temática, mas também permitindo que as pessoas consigam ter uma relação de maravilhamento e de descoberta com os conteúdos que a gente deixou disponíveis lá no museu, né? E isso seja através de diferentes adaptações que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, uma experiência que a gente tem já há 2 anos lá no museu, que é a Iris+, uma experiência de inteligência artificial que a gente tem em parceria com a IBM, onde o visitante coloca um fone de ouvido com um microfone e ele conversa com uma plataforma de inteligência artificial. A gente já está repensando essa experiência, talvez já trazendo ela, inclusive, para os celulares. Então, essa forma da gente poder ter tanto ali, claro, o interativo, como mais seguindo os protocolos maiores de limpeza das telas que a gente vai ter que ter, de dispensers de álcool ao longo do espaço museal, da obrigatoriedade da máscara para poder evitar, né, que a fala perpetue, né, caso alguém estiver contaminado e contamine as superfícies ali, a gente possa também permitir com que essa interatividade não aconteça só nos equipamentos e na tecnologia do museu, mas também aconteça nos celulares das pessoas. Então, que traz mais segurança também. Claro que a gente pode perder por alguns lados, mas a gente também pode ganhar por outros. Não é entender isso como um saudosismo de como a gente vivia, mas a gente agora tem um novo repertório, a gente tem um novo mundo aí que tem necessidades até que a vacina esteja aí, mas como vocês já bem disseram, essa vai ser uma pandemia que, por conta das condições que ocasionaram, que ocasionou, como essa relação que a gente tem com o mundo biofísico, o desmatamento, a proximidade que a gente tem com animais silvestres, tudo isso, né? Se a gente olhar para a Amazônia, o modelo de desenvolvimento da região está seguindo muito por esse lado, ou seja, é possível que uma nova epidemia surja no Brasil, por exemplo. Se ela vai se tornar uma pandemia, já são outros 500, mas a gente tem essa realidade no horizonte e a gente precisa, o quanto antes, saber não só se adaptar a ela, mas como é que a gente vai trazer isso para as nossas narrativas, né? Trazer essa experiência do isolamento, a experiência de uma comunicação que também vai entrar cada vez mais fortemente no digital, e o que isso nos diz para nós enquanto humanos, né? Como que a gente pode manter a nossa relação com outras pessoas, com outros grupos, mas tendo que se adaptar a novas realidades. Realidades essas que, claro, trazem desafios, mas que devem enfatizar ainda mais a necessidade da gente rever muitas das nossas práticas anteriores e permitir que mais vozes possam ser difundidas através dos meios dos museus. Legal você falar isso, Leonardo, sobre essas adaptações que vocês estão fazendo em termos de ferramenta, né, lá dentro do funcionamento do Museu do Amanhã, que já é um museu muito digital, você interage com as coisas. Eu fico também me perguntando em termos de conteúdo, assim, porque o visitante que vai nesse futuro acompanhar os museus já não é mais aquela pessoa de antes. Tem uma experiência aí bastante traumática, né, de uma pandemia, eu acredito que deva ser uma nova linguagem que vai surgir, uma nova forma de interação, até mesmo de
de demandas por novas narrativas que esse visitante vai ter. Como vocês estão pensando isso dentro do Museu do Amanhã? Deixa eu entrar nessa história. Claro! Hoje nós temos uma facilidade enorme de informação, tá? E excesso de informação, tá? Em certas maneiras, eu até brinco que perdeu aquela graça nas discussões sobre fatos que você vai logo no Google e o Google diz o que é, qual é a discussão. É 1913 ou é 1914? Já diz o Google, 1913. Isso tudo são informações sem reflexão, tá? A informação que nos interessa agora é propor questões, é questionar, né? Fazer com que o sujeito procure respostas, e não as respostas que já estão dadas, entende? Em toda essa enorme rede de informações que nós temos, né? Excesso de informação. Eu me lembro que nas questões culturais, por exemplo, eu sempre me indagou, né? Uma coisa que me inquietou muito, como que Mário de Andrade, nas dificuldades da época, estava tão bem informado das vanguardas, do que acontecia no mundo, dos livros. Você veja, ele vai ser um dos primeiros que vai descobrir o Jorge Luiz Borges. Vai dizer, olha, esse jovem tem talento. Isso é o Mário de Andrade aqui, né? Hoje em dia, ao contrário, é difícil você se isolar, você ficar fora dessa bombardeio de informações que te dão, né? E que, de certa maneira, não te ajudam a refletir, né? Então, o museu é o espaço para isso. O museu é o espaço para esse questionamento, isso que o Leonardo chamou de maravilhamento, de você se encantar, né? Você se encanta porque ele te propõe uma questão e que teu cérebro vai trabalhar essa questão que está colocada lá. Eu, às vezes que eu visitei o museu, claro que a interatividade também te encanta, mas o que te encanta ali são os questionamentos que são colocados, né? Aquelas entrevistas todas daqueles cientistas, aquilo me intrigaram enormemente, né? Quantos caminhos, quantas possibilidades no futuro tão próximo, né? E dos desastres, ou seja, futuros mais inevitáveis. Há certos aspectos da questão do meio ambiente, questões ecológicas, que já são inevitáveis, elas vão ocorrer. Nós não podemos mais fazer nada para que elas não ocorram, né? E elas ainda não ocorreram, mas nós sabemos que elas vão ocorrer. Então, são questionamentos que propõem para a gente maior prudência, maior trato com o meio ambiente, maior trato com o outro, com a sociedade, né? Com a exclusão e por aí afora. Então, os museus, dos seus diversos ordenamentos de ciência ou de arte, no fundo, trabalham no mesmo eixo, trabalham numa mesma direção. É muito importante isso que o Fábio colocou, porque os museus eles têm uma função, claro, de oferecer conteúdos que levem à reflexão, mas a gente faz isso através de mediação, né? E a mediação que muitos dos nossos educadores presentes nos espaços museais, ou através dos professores que levam os alunos, ou através das diferentes atividades que os museus realizam, seja dentro das suas paredes ou fora das suas paredes, e inclusive nas plataformas digitais. Então, essa mediação com diferentes personalidades, com diferentes tipos de pensamento, é o que a gente quer fazer no nosso visitante. É justo não entregar as respostas, mas fazê-lo curioso para que ele próprio busque, e ela própria busque as respostas através das indicações e dos caminhos que a gente está ali para inspirar. Claro que a gente não somos espaço somente para que você possa ter uma experiência de maravilhamento estético somente. Ela tem que tocar algo em você, algo que já está presente ali, ou trazer novos repertórios para que você possa dialogar na sua vida com novas experiências, novos pensamentos e por aí vai. Acho que nesse sentido, como o Fábio colocou, indifere da gente ser um museu de artes, de tecnologia, de ciências. Mesmo as tecnologias que a gente disponibiliza no Museu do Amanhã, elas são somente ferramentas, são suportes para conteúdos que a gente vai trazer para os visitantes poderem se indagar. Mas será que eu posso fazer diferente? Será que, da forma como nós estamos fazendo enquanto sociedade, ou as escolhas que estamos fazendo enquanto sociedade ou individualmente, podem ser diferentes? É isso que a gente quer, de alguma forma, nos diferentes espaços do museu. Eu acho que um museu, assim como o Museu do Amanhã,
ele tem uma parte do seu público, e a gente tem isso medido através de pesquisa, cerca de 15%, de 15% a 20% do nosso público, depende da época do ano, é a primeira vez que eles vão a um museu na vida ou há mais de 5 anos, ou seja, a gente quer ser essa porta de entrada, mas para outros museus também, para que essa experiência possa repercutir na vida desse visitante e mostrar que a visita ao museu, na verdade, é uma entrada em diferentes mundos e que o visitante vai poder ali se colocar e se conectar a esses mundos e a pessoas de uma forma distinta, através da experiência. Legal. O Augusto fez uma pergunta aqui no nosso chat. Podemos afirmar que no mundo pós-pandemia o público de visitantes vai diminuir muito? O que vocês acham? Olha, na minha opinião, vai diminuir, sim. Vai diminuir num primeiro momento. Né? E já pesquisas nesse sentido, já foi feito um questionário, e as pessoas da abertura desse processo, que, digamos, em São Paulo, nós estamos prevendo isso, a abertura enfim, depois do pico, se o pico da pandemia foi em junho, mais 60 dias, mais ou menos, devem estar abrindo os museus em São Paulo. Né? Enfim, 60 dias depois do pico da pandemia, devem estar abrindo os museus de São Paulo. E deve, portanto, estar abrindo outras manifestações e aberturas de convívio social, etc. Né? Nesse questionamento, as pessoas vão procurar evitar lugares fechados com incidência de muita gente. Em primeiro lugar, está essa parte de cinemas, os shows, baladas, né? Que são os que vão ter uma maior diminuição de público. Né? O museu não está lá em cima, mas ele está no meio do caminho. Né? Então, vai perder público, sei. Mas isso é momentâneo, quer dizer, a sociedade ainda vai aos poucos se adaptando. Né? O problema é dessas ondas que virão. No caso, por exemplo, da Itália, da Espanha, né? Essas ondas elas vieram e depois voltaram, desceram outra vez. No caso da China, começaram a subir e desceram outra vez. Então, me parece que a Ásia, hoje, é o local onde se está, digamos, voltando à normalidade de uma maneira mais rápida do que a Europa. Estados Unidos e nós não sabemos bem como vai se dar isso. Né? Se com a abertura a onda volta a crescer, né? E nós vamos ter que voltar a ter cautelas outra vez, ou quais serão os protocolos de abertura. E aí nós vamos ver como vai a atividade cultural, como ela vai se dar. Mas eu garanto para você que a atividade cultural, hoje em dia, é uma necessidade urbana. O homem que vive em cidade tem necessidade de vida cultural. Isso está tão demonstrado agora no isolamento. Qual é a grande atividade do isolamento? É cultural. Eu pensei até que a grande atividade fosse ser física, esportiva, etc. Não é? Mas não, ela é cultural. Não é? E, curiosamente, eu tenho amigos, por exemplo, não é? Que me mandam intensamente, enfim, através de WhatsApp e outros meios, um monte de informações culturais. Não é? Eu diria até que no isolamento nós vivemos com maior intensidade, pelo menos na virtualidade, o mundo cultural. E isso nos contaminou também, não é só o vírus, não. Então, eu acho que nós vamos ter curiosidade, sim, nós vamos exigir, ter vontade de conviver essas experiências que a cultura, que a arte nos traz. Sim, complementando o Fábio, eu acho que, num primeiro momento, quando a gente reabrir as portas, vai ser um público que vai paulatinamente crescendo, até porque a gente quer poder organizar essa visita, então a gente já está pensando, seguindo os protocolos do ICOM e das secretarias de saúde, já organizando essas visitas como elas serão, e claro que elas vão ser anunciadas quando a gente for reabrir. Mas, de qualquer forma, o que a gente também tem nesse momento da pandemia é chegar a públicos que, por exemplo, não estão nem no Rio de Janeiro ou nem em Sorocaba. Através dos meios digitais, a gente conquistar novos públicos, seja em outras regiões do Brasil ou, quiçá, até fora, e que esses públicos, a gente quer que eles continuem conosco. Então, por mais que, num primeiro momento, a nossa medição sempre de visitação era
bilheteria, né, ou quem entrava, quem passava pelas nossas portas, né, as escolas, os grupos que nos visitavam, os visitantes turistas e por aí vai, mas, ao mesmo tempo, a gente agora acordou, seja tardiamente ou não, para a importância do diálogo com outros públicos que não estão nem na mesma cidade onde estão os nossos museus. E essa é uma relação que a gente não pode perder, é uma relação que a gente tem que intensificar, mostrar que a relevância dos museus vai para além das suas paredes e dos seus muros, e mostrando que a gente tem, sim, uma responsabilidade grande para com o nosso público, e temos que traçar estratégias diferentes para que a gente possa manter esse diálogo mesmo após o momento do isolamento social. Legal. Em consonância com isso que vocês estão falando sobre pegar esses novos públicos, conquistar esses novos públicos e atrair eles, né, para dentro do museu, vou trazer a pergunta que a Manuela Pereira fez aqui no nosso chat. O MASP lançou recentemente uma grande parte dos seus acervos no Google, num acesso aberto. O Museu do Amanhã e o Museu de Arte de Sorocaba pensam em seguir a mesma iniciativa? Olha, o Museu de Sorocaba não. O Museu de Sorocaba não tem estrutura para isso. O que nós temos feito é uma atividade interativa de caráter mais de conceitos, de conteúdos, e não do nosso acervo, né? O Museu de Arte de São Paulo expandiu bastante seu acervo, outros museus também, Pinacoteca do Estado, o Museu de Arte Moderna. E eu acho que isso também é uma outra característica pós-pandemia, voltar a dar importância aos acervos dos museus, né? Isso falando em museus de arte, né? Trabalhar esses acervos, né? Nós vamos enfrentar, além dos problemas de pandemia, né? Nós vamos enfrentar problemas econômicos muito grandes, já estamos enfrentando, né? E isso, todo mundo sabe que um dos setores mais atingidos é o setor cultural, né? Então, verbas públicas, etc., vão minguar. Então, o museu tem que saber fazer mais com menos, né? E trabalhar os seus acervos. E, como disse o Leonardo, como sugere a pergunta, nós temos que continuar trabalhando a virtualidade, né? Nós podemos fazer muito com custos baixos, que é a questão da virtualidade. Há uma vantagem no mundo cultural, na questão dos custos, que é a relação da criatividade das nossas ações, né? Em que sentido? Em que sentido é o seguinte, rapidamente, para você construir uma ponte de tantos metros de vão, você precisa de X ferros, X cimentos, X, senão você não faz essa ponte, né? Mas em cultura, às vezes, com eventos muito baratos, você faz coisas muito importantes. Eu faço uma pergunta, quanto custou a Semana de Arte Moderna de 1922? Nada. Na verdade, um aluguel do Teatro Municipal de São Paulo, né? E a repercussão dela está aí até hoje. Então, nós podemos fazer pouco, entende? Quer dizer, gastar pouco e fazer muito. Aliás, eu acho que o mundo cultural precisa agora se desvencilhar dos adjetivos e voltar aos substantivos, ou seja, fazer mais com austeridade, né? O menos é mais, muitas vezes, na cultura. Fábio, pegando o gancho dessa sua resposta, a Bruna Martoni mandou uma pergunta que eu acho que é uma conversa interessante para esse momento. Os museus contam com uma tecnologia acessível para interação remota a custo viável? E aí eu levanto um ponto de quais são os museus que conseguem se adaptar a essas novas demandas, né, de acesso remoto, de interação remota. Eu acho que é legal falar um pouquinho disso. Sim, a gente, na verdade, também busca travar essas relações com os nossos visitantes através de diferentes plataformas. O Museu do Amanhã, ele detém, no momento, 16 exposições virtuais, que a gente até já tinha 15 delas antes, né, desse ano, dentro da plataforma do Google Arts and Projects, Arts and Culture, desculpa, e que, ao mesmo tempo, elas traziam não somente parte do nosso acervo, mas também conteúdos que o museu dialoga, seja na questão do clima, do consumo, da superpopulação, e que a gente foi buscando imagens para poder, que estivessem em domínio público, para poder contar um pouco essas nossas
histórias, porque a gente entende que os conteúdos do museu eles estão disponíveis de certa forma, né? Você pode buscá-los na internet, claro, né? Nos papers de ciência, mas o que a gente traz lá são histórias de pessoas que vivenciam esses conteúdos na pele. E acho que isso que gera um pouco essa conexão. Mas aí, por conta da questão do isolamento, a gente aproveitou um projeto que a gente já estava em andamento da nossa exposição do ano passado para todo mundo, Comida para 10 bilhões, onde a gente conseguiu gravar a exposição em 360 graus, com câmeras 360 graus no ano passado mesmo. E aí a gente meio que adaptou esse projeto que era para ser realizado somente através de óculos de realidade virtual em outros espaços fora do museu, como uma memória, e a gente aproveitou, e por que não colocá-lo online? Então, ele já está disponível há mais ou menos um mês, e a gente está preparando também um acervo que a gente já tinha feito previamente com o Google, da exposição Inovanças, Criações à Brasileira, que foi em 2017, e a gente também está preparando ela, também com visões em 360 graus, seja do celular, seja do computador, para lançar aí nas próximas semanas. Mas eu acho que essas, como a gente já disse anteriormente, essas são ferramentas. Eu acho que, como o Fábio colocou, a questão da cultura, a criatividade, são muito poderosas de serem usadas, porque a gente consegue, através de plataformas já existentes, poder colocar um conteúdo despendendo pouco ou quase nenhum dinheiro. Então, isso gera um pouco a necessidade dos museus manterem a sua relevância como ordenadores de sentido do mundo. Então, a gente poder, através, seja dos nossos acervos, seja dos nossos discursos e conteúdos, manter os nossos visitantes e a população com acesso à cultura, ainda mais nesse momento onde a gente deve ficar em casa, para que a gente possa trazer reflexão sobre essa experiência que estamos vivendo e que certamente nossas narrativas vão ter que se adaptar para poderem continuarem serem relevantes nesse mundo pós-pandemia. Muito legal, Leonardo. Várias pessoas estão perguntando como é que estão sendo feitos os trabalhos de preservação dos acervos, nesse momento em que grande parte, né, das pessoas está em sua casa e os acervos ficam normalmente nessa guarda física dentro das instituições. Como é que vocês estão tocando esse trabalho nas instituições? Olha, os funcionários que cuidam do acervo continuam trabalhando com todo o critério, respeitando todo o protocolo para evitar que eles sejam contaminados. Não é? Mas, por exemplo, vou citar um exemplo do Museu de Arte de São Paulo, que tem um acervo grande. Não é? Esse acervo ele é climatizado. Tem que ficar num ambiente com temperatura e umidade controlada. Então, são equipamentos que trabalham 24 horas, que são geradores que trocam, não é? Então, tem técnicos que estão trabalhando no museu. Não é? Então, todo esse aspecto da conservação, eu estou falando do Museu de Arte de São Paulo, do qual eu faço parte, não é? Mas isso ocorre com os demais museus. Não é? Evidentemente, dependendo da complexidade desses acervos, eles vão ter que ser mais trabalhados. Depois existe outra questão, que é o edifício. O edifício requer digamos assim, uma vistoria diária, não é? Dos seus problemas elétricos, hidráulicos, limpeza, etc. Então, essas questões são mantidas. O que o museu está fechado é para o público, não é? Então, a função social do museu, não fosse a virtualidade, não fosse a rede, ela estaria fechada, não é? Porque a sua função é se comunicar com o público. Mas, graças às redes, os museus continuam vivos para a sociedade, embora com as suas portas fechadas. Mas lá dentro, os funcionários trabalhando. Exato. A gente também continua os trabalhos lá no Museu da Manhã, com uma equipe bem reduzida, né, em função do prédio, já que estamos ali na Praça Mauá, no Pier Mauá, ou seja, bem próximo do mar, né, da Baía de Guanabara. Então, tem uma conservação que tem que ser feita não só dos equipamentos do museu, mas também da nossa pequena coleção, né, de obras de arte e culturais, que precisam também permanecer em condições
ideais de manutenção. Mesmo assim, também os equipamentos também precisam ser ligados volta e meia, então o trabalho continua nos bastidores, seja lá presencialmente no museu com uma equipe pequena, seja dentro das nossas casas, como a gente está agora, mas mantendo todo o planejamento para as próximas atividades, porque a gente também vai reabrir. Esse momento vai passar, então a gente já está aí em contatos com diferentes instituições e o que é mais importante é a colaboração entre as instituições para que a gente possa voltar com uma programação de relevância, com espaços seguros, mas que também ofereçam aí atividades que possam ser importantes para os nossos visitantes nesse mundo que vai voltar a funcionar de uma forma diferente, e essa é a nossa oportunidade também. Com certeza. Pessoal, a gente já está caminhando para o final, o bate-papo está ótimo, mas para respeitar esse dia de tantas comemorações que a gente tem, inclusive outras lives em comemoração, o Fábio vai fazer outra live daqui a pouquinho, eu queria pedir para vocês, como a gente faz em todas as nossas lives, deixarem algumas indicações aí de podcast, livro, e aí nesse caso podem entrar também exposições de outras instituições que estão nesse momento online, dicas para quem gosta desse tema e principalmente está muito faminto de cultura nas suas casas. O que eu mais tenho acompanhado também recentemente são as exposições virtuais do Tate Modern, que eles estão lançando novas a cada algumas semanas, e estão bem interessantes, e acompanhar também os diferentes podcasts sobre o campo da cultura e da política, que é algo que a gente também vem acompanhando bastante. E existem personalidades da área cultural que valem a pena serem seguidos, e é algo que a gente tem que se imbuir desse conteúdo para poder fazer com que esse isolamento também seja menos penoso. Na verdade, a gente está a salvo dentro de casa, a gente não está preso, a gente está a salvo dentro de casa. Então, fazer com que essa cultura possa nos banhar aí com novas reflexões. Fábio, você quer deixar as suas indicações também? Eu, muito parecida com as do Leonardo, né? Eu acho que nós devemos procurar mais esses caminhos da cultura, né? E eu acho que uma das questões que enriquecem são as diferentes linguagens. Nós estamos aqui falando de museus, portanto, de obras que são materiais, mas toda a arte performática é muito importante, né? Do teatro, da música. E eu tenho assistido, por exemplo, concertos extraordinários, e mesmo a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo tem feito uma programação intensa, né? E é uma orquestra realmente extraordinária. Então, que procurem outras linguagens também, né? Eu vi que está à disposição, por exemplo, textos literários. Outro dia eu ouvi um poema declamado que me deixou muito emocionado, de maneira que a gente pode enriquecer o nosso cotidiano através desses canais virtuais. E aproveitar, inclusive, os artistas que estão produzindo durante a pandemia. Então, recentemente, o Olafur Eliasson, né, que é um grande artista europeu, lançou um aplicativo de realidade aumentada, onde você pode pegar algumas das obras, referências a diferentes obras dele, como Solzinhos, as fumaças e tal, e você pode aplicar isso dentro da sua casa. Então, eu recomendo esse aplicativo. E também o pessoal do Team Lab, lá do Japão, também lançou recentemente um aplicativo de realidade aumentada. Então, acho que os artistas também estão começando a vir nas suas diferentes áreas, como a música, artes plásticas e por aí vai, estão trazendo conteúdos, sejam eles antigos ou conteúdos novos, durante a pandemia. Eu acho que essa é uma das maiores questões que acho que o humano não perde, né? Muito boas dicas. Adorei, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela presença, por esse bate-papo que a gente teve. Eu acho que a gente está, com certeza, capitalizando isso, tentando, né, se aproveitar ao máximo dos pontos positivos, essas novas conexões, essas novas plataformas que a gente estava à nossa disposição, mas que talvez a gente não desse muita bola para essas oportunidades de conexão virtuais que agora a gente está tanto aproveitando. Obrigada pela conversa de hoje. Pessoal que nos assistiu em casa,
Fomos mais de 40 pessoas assistindo em casa nesse momento, e é um vídeo que vai ficar aí na nossa biblioteca, então é um debate que com certeza vai ser, vai agregar, né? Não só as instituições de vocês, como também quem está assistindo de casa. Então a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, obrigado, Fábio. Raíssa. Tchau, Raíssa. Tchau, Leonardo. Obrigado. Tchau, tchau.